Aqui estamos com o nosso novo podcast, Entre Vínculos, e esse é o nosso primeiro programa. Eu sou Andréa Raquel Martins Corrêa, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, atualmente trabalho na área clínica, mas atuei bastante na área social e educacional também aqui em Piracicaba. Eu tenho um espaço na internet, se chama Recriando Vínculos, que também é o nome da minha clínica, e nesse espaço eu produzo textos principalmente sobre artes, sobre educação, sobre infância e sobre saúde mental. E foi pensando nessa comunicação que eu e a Kitty, muito amigas há muitos anos, resolvemos então ter essa experiência do podcast. Kitty, sua vez de falar um pouco, de se apresentar. Eu sou a Kitty, eu queria começar agradecendo, e dizendo o quanto eu estou feliz de poder fazer esse trabalho com a Andréa, porque é um momento muito especial que a gente está vivendo e também porque eu acho que é importante a gente ter esse processo de comunicação baseado numa proposta de reflexão, de pensar as coisas a partir do contexto e do que a gente pode trazer de bom para esse contexto. Eu trabalho com cinema, com educação e venho da área da comunicação. Eu e a Kitty, além de amigas, ou até por isto, nós temos uma visão de mundo em comum, somos bastante próximas por ter uma visão de mundo em comum que envolve ou que pressupõe o papel das artes, a relação com as artes, com a literatura e com o cinema. E esse espaço que nós estamos criando, que nós denominamos Entre Vínculos, se pretende um espaço no qual a gente possa trazer para a nossa reflexão e para a provocação alguns livros, algumas indicações de textos, de leituras e de filmes, buscando ampliar o repertório e buscando gerar discussão e problematização. O título do podcast também foi um objeto de muita conversa entre eu e a Kitty. Nós pensamos que a proposta Entre Vínculos já situa o nosso objetivo com esse podcast, que é propiciar um espaço no qual a gente consiga refletir sobre aquilo que nos afeta, sobre as nossas relações, sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso fazer, sobre as nossas ações, sobre tudo o que nos envolve nessa contemporaneidade. Afinal, nós não somos assim pessoas separadas, né? Nós, seres humanos, podemos até viver separados, mas nós somos seres sociais. Então, nós precisamos uns dos outros o tempo todo. E a ideia, então, desse podcast é que a gente possa discutir essas questões da contemporaneidade, tudo que nos afeta, como nós somos afetados e como nós afetamos também uns aos outros. Essa é a nossa proposta. Sendo assim, não daria para falar sobre outra questão que não seja, enfim, esta pandemia que para a maioria de nós chegou num momento muito inesperado. Para a grande maioria de nós, que não somos cientistas, que não somos pesquisadores, virologistas, o coronavírus tem um significado muito difícil de lidar, muito angustiante, que foge ao nosso controle. É isso, Kitty? O que você acha? Eu acho que é sim. Eu acho que a gente talvez possa comparar esse momento aos anos 80, quando surgiu a AIDS no Brasil e no mundo. Então, acho que é um momento que vai marcar. A outra referência que tem sido colocada em relação a esse momento é a gripe espanhola, que foi no início do século XX. Tem sido lembrada em vários textos e por vários historiadores e pesquisadores como a última pandemia até então
da humanidade, que a humanidade enfrentou, né? Eu gostaria de lembrar de um livro que eu indico, que me parece que virou best-seller novamente na Europa, no Brasil não. Eu li este livro, acho que há uns bons anos atrás, retomei ele agora, que é A Peste, do Camus, um filósofo e um grande literato, um escritor francês do século XX. O livro é de 47, então este livro fez muito sucesso pós-Segunda Guerra. Um livro muito interessante, no qual ele conta, então, a história de uma pequena cidade, Oran, que é invadida pela peste, representada por ratos no livro. Então, a peste é ocasionada pelos ratos. Então, ele faz uma reflexão muito importante nesse livro, A Peste. É um livro fácil de ler, é um livro gostoso e bastante reflexivo. Acho que vale a pena dar uma relida para quem já leu e aprender, às vezes até pelos vídeos da internet sobre o livro, porque é muito interessante a gente poder pensar, talvez nos ajude com a angústia, né? A gente poder pensar que não é a primeira vez que isto acontece na humanidade, que talvez não seja a última também, e que nós vamos passar, então, mais uma vez, todos juntos, por este momento extremamente difícil, que poderá ser um momento de transformação também, poderá ser um momento de grandes mudanças, não? A gente tem visto muitas reflexões, né? Acho que o mundo todo mundo está olhando para essa situação hoje, porque realmente é uma situação limite, né? A gente vê as fotografias, as cidades estão vazias, as pessoas estão preocupadas, os governos estão pensando como é que a gente vai resolver isso. Existe um problema sério em termos econômicos, então assim, a gente tem que olhar realmente com muito cuidado para essas questões. Pois é, sim, há vários textos discutindo muito o pós-Covid. Particularmente, eu fico um pouquinho incomodada até com esse termo que já está circulando na internet. Não acompanho a televisão, mas a internet, né? Pós-Covid. Então, nós estamos aqui, abril de 2020, as previsões da duração do Covid não são tão curtas, né? São meses, pelo menos 2 a 4 ou 6 meses, ou ainda mais do que isso, e nós já estamos bastante preocupados com o pós. Eu acho interessante isso, fico pensando o que é que isso revela de nós, do modo de pensar desse ser humano, dessa contemporaneidade. Então, eu acompanho muito a jornalista Eliane Brum, que atualmente escreve no El País, eu gosto muito dela, das questões que ela traz, e ela diz, então, nos últimos textos que ela escreveu, que estão no El País, Brasil, é fácil de procurar e achar os textos da Eliane Brum, que o futuro está em disputa. Então, é por isto que já está se falando no pós-Covid, né? Nós ainda nem lidamos com a passagem, né? Como psicóloga, isso me traz muitas reflexões, né? Assim, ainda não, a angústia é muito grande, mas nós ainda não passamos toda ela, né? E já estamos, enquanto sociedade, acho que enquanto sociedade, mas também individualmente, creio que sim, pensando daqui 4 meses, daqui 6 meses, fico um pouco incomodada, tentando decifrar isso, né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer antes de terminar, digamos assim.
né? Na verdade, assim, cada dia nesse momento precisaria ser vivido e pensado um de cada vez, né? Porque é muito difícil tudo que está acontecendo, é muito difícil lidar com cada momento desse em que nós temos que ficar em casa ou trabalhar de outro modo, ficar mais solitários em certos aspectos. E então é isso. É isso que me espanta um pouco. Mas eu acho que faz parte da nossa sociedade, né? Começar a pensar no pós-Covid é uma maneira também de tentar controlar esse futuro, né? De tentar construir o futuro antes mesmo que a gente passe dia a dia por esta angústia do próprio Covid, né? Eu concordo com você. Eu acho que tem aí uma necessidade de. É como você está se afogando e tentar se segurar no que tem num rio, né? Por exemplo, um tronco de árvore, alguma coisa. Quer dizer, pensar nesse pós é pensar que vai acabar, que é possível que a gente tenha algum tipo de normalidade depois disso, e que tipo de normalidade, entre aspas, isso pode, quer dizer, prever um pouco as possibilidades desse futuro, porque a gente não vai mesmo sair ileso disso tudo, né? Mas acho muito interessante entender e perceber que tem muitas pessoas pensando e experimentando coisas diferentes por aí, mas pensando não numa coisa catastrófica, e sim em alternativas de vida, né? Porque o que se coloca também hoje é que vida que a gente estava levando. Então, assim, a gente teve que parar. Não foi uma escolha, mas a gente tem que parar e a gente tem que rever o que a gente está fazendo com a nossa vida, como é que a gente está lidando com o tempo. Então, olhar para a gente também, ver em que estamos nos tornando. E isso pode ter um efeito positivo, né? A gente espera que sim, a gente acredita que possa, pelo menos. Sim, sim, eu também acho, e que bom, né? É exatamente isso. Quando nós temos que parar, nós podemos pensar isso em dois níveis: o nível individual e o nível coletivo, né? Então, no nível individual, eu tenho que parar, eu tenho que ficar mais em casa, eu sou obrigada, ou pelo menos sou levada pela situação a refletir sobre eu mesma, porque é um stop mesmo, é uma parada obrigatória, eu não estou escolhendo parar. É uma parada obrigatória, ela é restritiva. Então, eu, André, vou muito ao cinema, ao teatro, aí eu não tenho mais isso. Mas eu posso ver na minha casa, tudo bem, mas é muito diferente. Eu faço os meus atendimentos como terapeuta na minha casa também. Bom, tudo isso, e todos e cada um de nós estamos sendo obrigados a fazer, a mudar a nossa rotina, o nosso cotidiano, e a lidar com outro tempo, né? Um outro ritmo, uma outra forma de vida, ou de experimentar a vida, que talvez a gente possa pensar que, no nível individual, remeta a isso, a uma interiorização, uma reflexão sobre as coisas que a gente tem escolhido fazer em tempos normais. E aí sim, aí a gente pode pensar, o que é que eu quero que volte? O que é que eu não quero que volte? O que é que eu acho que eu posso refazer ou fazer de outro modo quando eu puder circular novamente nos espaços públicos e privados fora da minha casa? Que relações com as pessoas, né? Que relações eu quero manter, ter, e que relações eu acho que não vale mais a pena. Então, esse é o nível individual, né? Então, nos traz essa reflexão. No nível coletivo, a reflexão é mais difícil, né? Mas elas estão intercaladas, o individual e o coletivo. Que sociedade que nós queremos? É esta que nós vivemos?
Será que está tudo certo com a nossa sociedade? E a partir dessa sua fala, eu lembro do texto do Slavoj Zizek, que escreveu hoje, inclusive, hoje é dia 9 de abril, ele escreveu no site Outras Palavras, e ele tem um texto que eu gostei bastante, porque é isso, né? Ele não traz a ideia do apocalipse, do fim do mundo. Ele fala, inclusive, que esse momento mostra pra gente o quanto a gente depende uns dos outros, né? Então ele fala que, na verdade, esse vírus ele tem um viés revolucionário, para a gente também poder entender o tanto que nós somos responsáveis por controlar quem nos controla, né? Para a gente repensar como a gente é subserviente ao Estado, como a gente aceita muitas coisas. E aí me lembra também um outro texto que eu li hoje também, do Contar do Caligares, que é um psicanalista, que escreve também, tem uma coluna na Folha de São Paulo, e ele faz uma reflexão nesse texto questionando por que mentem para a gente, né? Por que o governo fica o tempo todo falando é para usar máscara? Não, não é para usar máscara. O que tem por trás dessas decisões? E o quanto nós precisamos estar atentos para questionar também. Sim, é bastante interessante pensar, saber, né? Pensar e saber que a única coisa que nós podemos dizer com grande segurança é que todos nós que estamos passando por isso, acho que todos mesmo, nunca passamos por isso. Se houve algo próximo disso, portanto, então foi a chamada gripe espanhola no início do século XX. Acredito que não tenha ninguém vivo mais para contar a história, né? Então, todos nós estamos juntos nesse momento e claro que podemos aprender a ser mais solidários ou não, né? Podemos aprender a nos colocar mais uns no lugar dos outros, né? Ou o contrário, podemos aprender a ser mais egoístas. Essa vai ser uma escolha de cada um e da sociedade ao mesmo tempo, né? Eu me lembro, quero referenciar também o livro do Saramago, que é um ensaio sobre a cegueira, que é um livro difícil, se transformou em filme em 2008, dirigido por um brasileiro, Fernando Meirelles. Não sei se eu indico para ser assistido, porque é um filme difícil e o texto também é difícil. Então, quem estiver muito angustiado, talvez não seja o caso de ler, de ver o filme. Então, o Saramago nos provoca, e eu entendo que podemos entender desse modo como uma mensagem de aprendizagem, né? A partir do que é difícil, a partir da tragédia, porque é uma tragédia, né? As pessoas estão morrendo de coronavírus no mundo todo. E no livro do Saramago, as pessoas ficam cegas. É uma metrópole. No filme, a metrópole é São Paulo. A gente identifica, inclusive, no filme que foi feito em São Paulo, foi filmado em São Paulo, e as pessoas vão ficando cegas. E é uma cegueira descrita como uma cegueira branca. Então, as pessoas enxergam luzes brancas. E é uma cegueira contagiosa, e todo mundo fica cego. E isto é um caos. Apenas uma mulher não fica cega no filme, que é quem conta a história, é a protagonista da história. Então é um livro, um filme muito provocativo para enxergarmos a realidade. E esta é a metáfora do Saramago, isso está escrito nas declarações dele sobre o livro, que muitas vezes nós precisamos ficar cegos, precisamos passar por situações difíceis para que enxerguemos a realidade. Então, a partir disso, nós poderíamos pensar o que é que esta situação
do coronavírus, essa pandemia, nos revela. Ela pode nos revelar muitas coisas, repito, tanto em nível individual quanto coletivo. Ela pode nos revelar, no nível individual, que as nossas relações não são satisfatórias, que nós valorizamos muito o consumo e não valorizamos o estar com as pessoas. Muitas coisas a situação do coronavírus pode nos revelar. No nível social, coletivo, deixo para você responder a questão, Kit. Passo para você. O que será que essa situação do coronavírus nos revela? Assim? Torna uma realidade que já está aí e que nós não olhamos. E que nós precisamos, então, ficar em casa, ficar angustiados, ficar mais sensibilizados uns com os outros para enxergar o que, na realidade, já está aí, não é novo. O que eu consigo observar é que existem várias tendências de experimentações que vêm acontecendo não a partir dessa situação, mas que já vem acontecendo há um certo tempo. Eu venho acompanhando. A gente vê, por exemplo, as pessoas parando de andar de carro, principalmente em São Paulo, que eu acho que São Paulo é uma cidade termômetro, né? Pelo menos aqui no Brasil, para a gente. Então, essa coisa de parar de andar de carro, de começar a utilizar outro tipo de transporte, porque as cidades não aguentam mais mesmo, está tudo um caos. Muita gente indo embora, morar no campo, tentar viver uma vida um pouco mais simples e fugir disso tudo. E essas indicações de que coisas estão mudando, de que as pessoas estão realmente muito esgotadas de viver nessa sociedade, que é uma sociedade que não só é uma sociedade do consumo, no sentido de que a gente vai consumir, mas que nos consome, né? Ela é uma sociedade que acaba com essa vida que a gente tem. Então, eu acredito que nesse contexto de, olha, vamos todo mundo ficar em casa, vamos ver o que realmente disso tudo a gente pode aproveitar, eu acho que nesse sentido a gente pode encontrar coletivamente caminhos mais interessantes, de vida em comum mesmo. Legal, muito legal. Acho que é isso, né? Nós não terminamos, nós não estamos no pós-Covid. Acho que é isso que me incomoda, assim, essa tentativa de controlar, de prever. Então estamos lá na frente. Não, nós estamos passando e estamos no começo. Claro que nós podemos refletir, devemos refletir, mas também não podemos, se nós ficarmos apenas pensando no pós-Covid, eu tenho a sensação de que a gente perde a experiência do Covid. Né? Eu acrescento na sua fala uma coisa que eu acho que é revelada também na situação do coronavírus, é a pobreza e a desigualdade socioeconômica ocidental. Pelo menos aqui no Brasil, nós somos o segundo país, só perdemos para o Catar em desigualdade socioeconômica. E acredito que a situação do Covid ela vai tornar assim, muito clara, muito inquestionável o quanto essa desigualdade é uma injustiça social, o quanto essa desigualdade ocorre, ela existe, ela é fato. Eu acho que a gente pode trazer essa questão com um pouco mais de tempo, né, e de detalhes no próximo podcast. Sim, ok. Vamos terminar com arte? Com arte, se eu não estou enganada, você tem um poema de sua autoria para ser lido neste encerramento de podcast. Então, lembrando que hoje é dia 9 de abril, uma quinta-feira, e nós estamos então encerrando o podcast Entre Vínculos com um poema escrito e lido pela artista Kit Menezes. Vamos lá?
que eu vou ler aqui é um trecho de um diário que eu comecei a escrever. Essa coisa dos diários, elas acabam acontecendo mesmo, né? São momentos que a gente começa a ficar com vontade acho que a reflexão leva a gente a tentar escrever um pouco como são esses dias. Queria, antes de você ler, então, já que você falou isso, lembrar que esse é um caminho muito bacana para todos nós que estamos sofrendo e angustiados, né? Nós temos potências criativas, alguns de nós estão em casa, outros nem tanto, mas estamos todos angustiados. Então, escrever, ler, escrever o que sente, desenhar, pintar, assistir filmes, fazer pequenos vídeos, publicar ou apenas compartilhar entre os amigos mais próximos, tudo isso é muito bacana, muito importante, independente da gente ser artista ou não. Para fazer um pouco de arte, nós não precisamos ser artistas, né? Mas nós precisamos encontrar meios criativos, linguagens, formas de dizer o que nós estamos sentindo, de expressar. Isso é muito saudável. E essa é a minha dica para tempos de coronavírus. Eu queria aproveitar a sua fala. Vamos lá. Acordo mais tarde, varro a casa, abro a porta de vidro que dá para o lado de fora e respiro o vento desse tempo único. Penso na ordem das coisas, no varrer a casa antes do café, no quanto importa o tamanho de cada gesto. O jeito como a moça que caminhava até o ponto de ônibus da esquina usou o chão na hora da queda, na velocidade de cada passo, na experiência de cada lugar. Que hoje meu dia vem inteiro do escorrer das horas, varridas, antes do café. Maravilhoso, muito bom, muito gostoso de ouvir. Fica essa provocação, então, para todos os que estão nos ouvindo, os que vão nos ouvir. A partir desse poema da Kitty, você também pode criar o seu. Pode brincar com as palavras, pode inventar narrativas, inventar frases, ou desenhos, ou cores, ou pinturas, ou vídeos. Você escolhe. Tá bom? Até a próxima, então. Até a próxima, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê logo mais.